Jesus. É o Espírito Santo que dá, que já são os 4 dons. 10. E a outra operação de maravilha. O que é a operação de maravilha, irmão? Tem milagre que são coisas assim. Se orar para uma pessoa que está com uma dor de cabeça, orar para uma pessoa que está com dor de coluna, uma dor de barriga, o que for, é dom de curar. Mas vamos supor que entra alguém na igreja aqui e essa pessoa nasceu com o braço mirrado. Ele não consegue esticar o braço, porque o braço é mirradinho. Você viu que a pessoa tem os bracinhos pequenininhos? Você vai, em nome de Jesus, eu vou colocar minha mão sobre o seu braço e ele vai voltar ao normal, vai seguir o normal igual ao outro. Aí a pessoa, não, mas eu estou aqui já há mais de 12 anos sofrendo isso. Vem aqui em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, opera essa maravilha na vida dessa pessoa aqui, que o teu nome seja glorificado. Você coloca a mão no braço da pessoa, a pessoa começa a mão a ficar esticando, daqui a pouco ele olha para o braço dele, o braço é do tamanho do outro normal. Isso que é a operação de maravilha. Uma pessoa que chegou aqui com a perna mirrada na cadeira de roda, você ora por ela, a perna vai para o lugar, operação de maravilhas. Amém? Maravilha. E a outra profecia, o que é profecia, irmão? Profecia é uma pessoa que ela vai ser cheia do Espírito Santo. Aí entrou alguém que está na igreja aqui sentada aqui no meio do culto, ela não conhece ninguém, ninguém conhece ela. Aí a pessoa está aqui, Deus usa aquela pessoa começa a falar o que Deus está falando. E é isso que assim eu te digo, isso, a vida assim, isso, sou eu, o Senhor, que estou falando contigo. A pessoa, meu Deus, ninguém sabia disso, ninguém discerniu o Espírito, irmão. Discernimento de Espírito. Às vezes, a gente tem que repreender espíritos malignos no meio da igreja. Foi em Vila Romana uma vez, mano, que nós repreendemos uma pessoa falando língua estranha do diabo, lembra? Nós estávamos no culto, o culto uma benção, irmão, o culto pegando fogo e crente voando, na igreja. A pessoa lá atrás, começou a falar uma língua estranha lá. A pessoa começou a falar língua estranha, estava alegre no Espírito Santo, deu aquela tchum. Eu, pera um pouquinho, irmãos. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Está repreendido. E lá atrás deu uma gargalhada e festou o demônio e caiu no chão. Então, discernimento de espíritos. Discernir espírito. E a outra variedade de línguas. O que é variedade de línguas, irmão? Primeiro sinal de alguém batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Então, quando você é batizado com língua estranha, você pode falar uma língua. Falou ali, mas depois você começa nos cultos, você começa a dar lugar a Deus, você fecha o olho e começa a falar, daqui a pouco você está falando outra língua, daqui a pouco você está falando outra língua. Eu, por exemplo, desde quando fui batizado com o Espírito Santo, eu já falei línguas que, meu Deus do céu, o que o Senhor me dá são variedades de línguas. Amém? Porque você busca. Amém? E a outra, a interpretação da língua. Isso aqui é maravilhoso, irmão. A interpretação de línguas estranhas. Deus já me deu isso em cultos onde a pessoa começava a falar em língua estranha. E como é que isso acontece, irmão? Você está sentadinho no culto ali, começa a pessoa de pé, começa a falar em língua estranha, aí Deus começa a falar com você, o que a pessoa está falando ali. Aí o Espírito Santo te toma, você se coloca de pé, aquilo que a pessoa fala em línguas, você interpreta, e Deus está falando com a igreja. E a igreja sente aquilo no impacto de Deus falando de algo tremendo. Interpretação de línguas. Tá bom? Versículo de número 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o mesmo Espírito Santo me batizou com línguas estranhas, me deu dom de profecia, dom de interpretação de línguas, e dons que Deus dá a cada um, é o mesmo Espírito que dá a cada um da igreja, e Ele dá a cada um particularmente como Ele quer. Então, a igreja, ela não tem os dons espirituais para ostentação. Pô, eu sou um pastorzão cheio do Espírito Santo, eu profetizo, falo língua estranha, aí eu sou o cara na igreja, porque eu tenho os dons. Não, o pastor ali, ele... Aí eu me sinto, né? Eu profetizo, eu falo língua estranha, eu boto a mão na pessoa escura. Dons não é ostentação. Dons são ferramentas. É igual uma pessoa que tem uma caixa de ferramenta e ela precisa dela para apertar um parafuso, ele sabe, ele precisa de um alicate de chave que precisa, ele precisa de uma enxada, ele precisa de uma pá. São ferramentas para ser usada para edificação e não para ostentação. Nós vemos um tempo hoje, a gente vê na rede social pessoas aí que estão falando umas línguas estranhas que não são de Deus, principalmente aqueles profetas de live, de Facebook, eles ficam falando aquele negócio todo, é um tal de remanto e não sei o que lá, tudo fajuto.
E é preciso ter muito cuidado e usar o quê? O discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Para que nós não venhamos ser enganados. Amém? A introdução diz assim, agora vamos à prova aqui desse óculos para longe, para ler para perto. Só o sangue do Cordeiro. Amém? Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido em meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, e principalmente deles, o principal deles, está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina de falar em línguas, falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Então, como corrigir esse desvio doutrinário? Então, irmão, aqui nós somos uma igreja evangélica, família restaurada, Ebenezer. Amém? A nossa igreja, a gente crê nos dons do Espírito Santo, a gente crê no batismo com o Espírito Santo, a gente ora, a gente busca. E quem é batizado com o Espírito Santo aqui, não está proibido de falar em língua, de profetizar, de dar lugar a Deus, não. Nós estamos livres para isso, porque nós não aceitamos esse enfraquecimento, esse tirar de nós os dons espirituais. Amém? Primeiro tópico, o Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Em Gênesis 1, verso 2, o Espírito Santo ele agiu no momento da criação. O Espírito, a Bíblia diz que ele parava sobre as fontes das águas. Ele estava ali agindo desde a criação. Amém? Na vida de Bezaleel também, ele agiu. Na vida de Gideão, também na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais dos sacerdotes, reis e profetas. Êxodo capítulo 28, 41. Pode colocar aqui, Êxodo capítulo 28, verso de número 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás para que administre o sacerdote. Então, na antiga aliança, algumas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Aqui, nós estamos vendo aqui que sacerdotes, eles eram ungidos, separados para fazer a obra, porque era só uma classe de pessoa que podia receber o Espírito Santo naquela época, não era para todos, tá? Então, algumas pessoas recebiam. Agora, 1 Samuel 16, verso 14. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Saul, quando foi ungido rei, tá? Ele foi cheio do Espírito Santo, porque os reis também eram cheios do Espírito Santo. Mas quando ele pecou, ele erra, ele faz tudo que Deus não queria que ele fizesse, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Quando fala que da parte do Senhor, foi um espírito que Deus permitiu atormentar Saul. Então, por isso que fala que foi da parte do Senhor. Não é que o espírito maligno é de Deus, tá? Aqui está dizendo que da parte do Senhor, porque Deus autorizou, Deus consentiu que aquele espírito maligno atormentasse Saul, porque Saul foi rebelde, desobediente, não quis obedecer à ordem de Deus. Deus deu uma ordem para ele pegar um rei ímpio, um rei que queria matar o povo de Israel, e Deus deu a ordem para que Saul ia até lá e dizimar tudo que ele tinha, ouro, prata, animais, do menor ao maior, passar a espada em tudo. Saul vai lá, separou o rei, pegou a prata, e o ouro e os animais, escondeu tudo. Quando o profeta Samuel chega lá, ouve os boi mugindo. Mu, mu. O que é isso, Saul? Não, eu separei os melhores boi para sacrificar para Deus. Deus te pediu isso, Saul? Deus te pediu para você separar para ele isso? Ou mandou você dizimar tudo?
Não, mas eu queria sacrificar. Não, Deus não te pediu sacrifício, porque melhor é obedecer do que? Deus não quer sacrifício de tolo. Então, por isso que esse espírito maligno se apoderou dele. Amém? Vamos à frente aqui. Ainda, 1 Reis 19, verso 16. 1 Reis 19, 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então aqui nós vemos duas pessoas que foram ungidas, um rei e um profeta. Um rei e um profeta foram ungidos, o Espírito Santo estava sobre ele. Essas eram a classe de pessoas, sacerdotes, reis e profetas, eram as três classes de pessoas que podiam receber o Espírito Santo naquela época. Amém? Vamos à frente assim. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa de derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui é uma promessa que Deus já falou: olha, eu vou colocar o meu espírito dentro de todos vocês. Não vai ser somente rei, sacerdote, profeta, mas todos. Ainda, em Jeremias 31, verso 31 ao 34, Jeremias 31, do 31 ao 34, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui é outra promessa do Senhor a respeito do derramamento do teu Espírito Santo. Agora essa promessa aqui, Joel, capítulo 2, versículo 28, essa aqui, irmãos, é a que se cumpriu no dia de Pentecostes. Joel, capítulo 2, verso 28. Essa se cumpriu no dia de Pentecostes, e é a que tem se cumprido até hoje na igreja, tá? Enquanto a igreja estiver aqui na terra e o Senhor não voltar para arrebatar a igreja, esta é a promessa que está sobre nossa vida. Olha o que está escrito aqui. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então isso é o que se cumpre hoje na igreja. Então nós temos que buscar isso, a igreja tem que buscar isso, amém? Buscar essa identidade do Pentecostes. O Espírito de... No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo, o profeta, no versículo 28, essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes. O Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do antigo pacto, na qual apenas pessoas específicas ou especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Então, aqui ficou claro,
Agora, após o batismo com o Espírito Santo, todos estavam capacitados a cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem autoridade de proclamar, falar de Cristo para alguém, falar do amor de Deus, que Jesus Cristo pode transformar a vida daquela pessoa. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele é batizado para ele ter autoridade de proclamar a mensagem. Amém? Ele tem autoridade para isso, porque o Senhor deu autoridade. Então, você chegar para uma pessoa e falar do amor de Deus, pregar. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um cantor, ele estava em uma cidade do interior, lá do sertão, e ele encontrou uma pessoa na estrada. Essa pessoa era uma pessoa valente daquele lugar, e o nome do cantor até é Sandro Nazireu. Ele estava indo, aí ele encontrou aquela pessoa, ele foi, levantou a mão, começou a cantar um louvor, e a pessoa forte caiu de joelhos chorando, e a pessoa começou a gravar: gente, eu não estou acreditando nisso, eu não estou acreditando nisso. Esse cara era o mais malvado aqui do lugar, o cara caiu no chão chorando. Aí o cantor ajoelhou do lado dele, abraçou ele, começou a orar por ele e ganhou aquela alma para Jesus. Porque é o Espírito Santo que faz essa obra, mas nós temos que ser cheios. Esse dia eu estava no centro da cidade, foi segunda-feira, né, irmão? Nós fomos no centro, segunda? Foi segunda agora. Nós fomos no centro da mulher, eu fui lá fazendo... Foi segunda. Quarta-feira. Aí eu estou lá parado no centro da cidade, como eu saí muito cedo para fazer um exame, eu levei o café na garrafa para tomar no centro. Aí eu parei na rua, no centro ali, estou tomando meu café, o Gisele. Quando eu acabei de comer o pão, tomar o café, veio um rapaz: moço, o senhor tem R$2 me comprar um pão? Eu falei: rapaz, não tem R$2 não. Mas tem uma garrafa de café aqui, tem uma rosquinha aqui ainda. Ele sentou do lado do carro aqui, dei minha xícara, ele tomando café na minha xícara, e comendo a rosquinha ali. Aí eu falei: qual é o seu nome? Aí ele: William. William, por que você está na rua, William? Tive problema com a minha família. Eu falei: William, então volta para sua casa, que o melhor porto seguro é a sua família. O mundo não tem nada para você. Você já entregou sua vida a Jesus, William? Não, então procura uma igreja aqui no centro, tem um monte de igreja, William. Procura Jesus para a sua vida. E ali ele comeu, e eu falei de Jesus para ele, depois ele foi embora. Então, a gente que tem o Espírito Santo, a gente tem que ter essa autoridade de falar do amor de Deus para a pessoa. Então, todos que foram cheios receberam autoridade para falar do poder de Deus sobre a vida deles. Amém? Tópico 2. O distintivo pentecostal da nossa igreja. Essa revista aqui, irmãos, ela é da CPAD, da Assembleia de Deus, tá? Mas como eu falei aqui, é da nossa igreja, eu falo no geral, tá? Porque o Espírito Santo ele não é de determinada igreja A, B, C ou D. Até uma igreja tradicional, tradicionalíssima hoje. Se o pastor chegar hoje à noite no culto e falar: irmãos, essa noite eu estava orando e Deus falou comigo que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E se eles começarem a orar e jejuar, daqui a 15 dias, um mês, você vai lá, essa igreja não vai ser mais tradicional, vai ser uma igreja pentecostal, porque Deus vai batizar todo mundo com o Espírito Santo lá. Amém? Então, o tradicionalismo é a pessoa que não quer, ela não busca, então ela não vai receber. Mas se você crê e você buscar, você vai receber de Deus. Então, os dons são para a igreja de Cristo, independente de nome, se ela é assembleia, se ela é quadrangular, batista, o que for. Se está buscando o batismo do Espírito Santo, vai receber o batismo do Espírito Santo, porque o Senhor dá e dá sem limite àquele que busca. Amém? Vamos à frente. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, ele nasceu em 354 e morreu em 430 depois de Cristo, introduziu na igreja um erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Este ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar deste erro. Então, esse Agostinho de Hipona, o que ele falou: olha, os dons até existiram, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas só que isso cessou. Isso foi só para os apóstolos. Acabou isso. Não existe isso. E aí o que acontece? Quando houve a reforma protestante, que foi no ano de 1500, com Martinho Lutero, por mais que a reforma protestante veio, eles não conseguiram derrubar esse erro. A pessoa continuaram aceitando: não, o batismo do Espírito Santo foi uma coisa que foi só lá na época dos apóstolos, que estavam reunidos e acabou. Mas quando chegamos no ano de 1912, ou seja, de 1500 para 1912, 412 anos depois, tá? Houve um movimento pentecostal nos Estados Unidos chamado Movimento da Rua Azusa.
Rua Azusa 312. E ali o que acontece? Era um rapaz, ele era descendente de escravos, e ele trabalhava para um senhor, e quando eles iam nos cultos, os escravos não podiam participar do culto com o povo, não. Aqui ficava a alta sociedade, e os escravos ficavam escondidinhos em um lugar, eles não podiam nem aparecer. E lá tinha um rapaz chamado William Seymour, e ele assistia os cultos, e ele ficou cheio da presença de Deus. O William Seymour cresceu, e depois eles foram num lugar lá onde funcionava um estábulo, embaixo um estábulo, que botava os cavalos para comer ração, e em cima tinha um local grande. Eles alugaram aquilo ali e montaram uma igreja, na Rua Azusa 312, nos Estados Unidos. E ali, o William Seymour, o que ele fazia? Ele, quando começava o culto, ele se ajoelhava aqui atrás do altar, colocava sua cabeça dentro de uma caixinha de sapato e começava a clamar a Deus, orar. Enquanto ele estava orando, sem olhar para ninguém lá, o povo era batizado com o Espírito Santo, tinha cura, tinha manifestação de milagre. Gente que entrava lá que nunca tocou piano, tinha um pianão grandão, e conta a história que essa irmã nunca tocou, nem sabia. Ela sentava, ela cantava louvores espirituais, tocando aquele piano ali, que tocava aquelas acordes que... E aí aquele povo que morava ao redor daquela igreja, aquele povo estava louco, a igreja estava pegando fogo, e quantas vezes o bombeiro foi lá para apagar o fogo, dizendo que vinha um fogo naquela igreja. Então, isso em 1912, na Rua Azusa, houve um grande movimento pentecostal. E dali dessa Rua Azusa 312, que veio a história aí de Gunnar Wing, Daniel Berg, que começaram a vir para o Brasil e espalhou essa chama pentecostal para o Brasil. Então, a atualidade dos dons é até hoje. Ainda hoje, as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Amém? Vamos à frente aqui. O movimento pentecostal surge posteriormente com a resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como exercem, ou seja, como estão ainda em prática. Nossa igreja emerge na história desse gigantesco explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdade fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessaram que todos os crentes têm o direito e devem seriamente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem um revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. O que é essa experiência maravilhosa? É distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Ou seja lá, a pessoa entrou na igreja, aceitou Jesus, foi batizada, ou seja, ela nasceu de novo. Isso é um nascimento, é uma ordenança da igreja do batismo. O novo nascimento, a pessoa nasceu de novo, ela foi batizada. Mas ela agora precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas se ela chega numa igreja pensando, não, isso não existe mais não, o batismo com o Espírito Santo não existe. Nós temos que buscar, é uma promessa para os dias de hoje. É uma promessa para nós temos que buscar essa promessa. Que nós temos que buscar isso. Aqui, irmãos, desde que nós inauguramos aqui, às vezes nós somos surpreendidos aqui, a gente está orando, de repente desce aquele fogo na igreja, a igreja é invadida, e a gente sente aquela presença gostosa aqui dentro, a gente sente aquele fogo, porque o Senhor quer fazer. Amém? O Senhor quer fazer isso aqui. Então, cada um de nós temos que buscar. Temos que buscar. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Então hoje, quem sabe hoje à noite, não pode ser um culto que o Senhor pode querer vir com a presença dele aqui e selar pessoas que, olha, eu fiquei tudo arrepiado, só em falar isso aqui agora, meu pai. Meu Deus, com o braço, a cabeça tudo arrepiado aqui, só de sentir a presença. Quem sabe hoje à noite, no culto aqui orando e clamando, e de repente você começa, você ouvir um barulho de um vento, e você olha para alguém, vê uma tocha de fogo na cabeça de alguém, e você começa a falar em línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo aqui hoje à noite. O Senhor quer fazer isso. Amém? Ele quer fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, os dons, eles são para ser usados como ferramentas para a obra do ministério. As línguas como evidência. A declaração de fé da Assembleia de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, como nós vemos em 1 Coríntios 12, verso 4.
mas diferente do propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Wingren e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com a convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, este ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta do ensinamento sutil que tem negado a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em línguas, de fato, existe. Contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Ou seja, quando há dúvida, como é que o Senhor vai batizar alguém com o Espírito Santo se há dúvida no meio de uma igreja? Não pode, a igreja tem que buscar, tem que clamar. Amém? Tem que buscar o Senhor. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, nós fizemos uma vigília, né, irmãlinho? Foi no dia 5 para 6 de agosto de 2016, né? 2016, foi a primeira vigília que nós fizemos ali, que ficou marcada aquela igreja. Porque antes essa vigília ali começava 8 da noite, quando meia-noite terminava. Mas todo mundo ficava sentado, com sono. Aí nós fizemos uma vigília, a primeira vigília que eu fiz depois que eu assumi em 2015, quando foi dia 5 de agosto de 2016, nós marcamos uma vigília, irmão. Aí chamamos um pregador, a vigília começou às 7 da noite, né? Começou 7, Começou 7 da noite. Aí 8 horas teve um pregador. Aí depois de 8 horas, louvou, 9 horas outro pregador. E louvou 10 outro pregador. Eu sei que tinha pregadores e cantores. E a vigília durou a noite, 6 da manhã, a gente estava saindo da igreja e o povo flutuando. Quando foi para a madrugada, para as 2 da manhã, tinha 2 jovens naquela igreja ali que buscavam batismo com o Espírito Santo, ó. Eles estavam lá em cima da galeria, eles começaram a falar em língua estranha, foram batizados com o Espírito Santo. Aí, imediatamente, foram para a rede social e colocaram que naquela noite o Senhor batizou com o Espírito Santo. Aí, no outro dia, tinha pessoa dando parabéns a eles, que eles foram batizados. Falaram em línguas, sentiram a presença de Deus. Mas foi aquela coisa que o Senhor batizou eles, mas depois se esfriaram. Se esfriaram, você não via mais falar em língua estranha. E uma coisa que eu falei, meu Deus, se foi batizado com o Espírito Santo, o quê? É porque não buscou mais. Não manteve a chama acesa. Levítico 6, verso 13. Bota aqui, nosso auxiliar no Arrangel, por favor, aqui, ó. Levítico 6, 13, que está escrito aqui. Porque o fogo tem que ficar constantemente na nossa vida. Olha aqui, ó. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você sabe o que isso aqui está dizendo, Levítico? Tinha o fogo do holocausto, onde era sacrificado todo o sacrifício. Após sacrificar, tinha que tirar as cinzas, novamente colocar o fogo. O fogo era aceso com o fogo primeiro que fosse, era o fogo santo. O fogo, quando eles montaram o primeiro sacrifício ali, quem acendeu a chama foi quem? Foi Deus. Eles foram fazer o holocausto, Deus do céu foi assim, ó, e o fogo pegou. Então, este fogo tinha que ser mantido, não podia apagar. Ele não podia pegar um fogo qualquer lá, bater uma pedra na outra, fazer um fogo, acender um fogo. Não, o fogo que pegava no altar era o fogo do início que Deus acendeu aquele holocausto. Então, quando nós olhamos isso aqui lá em Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Na vida do crente que quer ter a chama, é a mesma coisa. Irmão, às vezes eu estou no culto e eu falo, Senhor, eu queria tanto falar em língua estranha. Eu fico quietinho aqui, porque Senhor, eu queria tanto falar em línguas estranhas hoje, Senhor. Aí eu começo a orar aqui no altar, muitas vezes aqui, e aí eu começo falando, eu começo a orar, e eu começo no meu interesse, eu quero falar em línguas. E aí, de repente, eu começo a falar em línguas estranhas. Então, é a mesma coisa, você pode estar orando, clamando, no seu interesse, Senhor, eu quero falar em língua, eu quero falar em línguas. E aí vem a língua estranha, você vai falar a língua estranha. Amém? Porque o fogo ele tem que arder continuamente sobre o altar. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem até um louvor de J. Neto. Tem que ter fogo no altar, pro holocausto se queimar. Tem que ter fogo no altar, fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. Tem que ter, irmãos. Então, o crente que foi batizado, ele tem que continuar clamando, buscando.
Tinha um obreiro também, auxiliar de trabalho. A gente, quando tinha culto buscando o batismo do Espírito Santo lá, eles ficavam ali sentindo, ele ficava vermelho, né, irmão? Ele suava a camisa e dando glória, glória. A língua dele chegava a enrolar. Mas sabe o que acontece? Eles ficavam com medo de falar a língua estranha. Eu falava, meu irmão, o irmão já foi batizado com o Espírito Santo, irmão. O irmão está cheio. Ele chorava, ele tremia, a camisa ficava molhada. E ele falando glória. Meu irmão, eu nunca vi ninguém buscar como ele. Mas na hora de falar a língua estranha, travava. Mas a língua chegava na... Eu sentia a língua estranha chegar na boca dele, mas ele ficava com... Não sei o que prendia aí de falar. Amém? Mas todos podem receber. Amém? Vamos à frente aqui. De fato existe... Foi onde que eu parei aqui, gente? No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, é inegociável. Por favor, Tiago 1, 6 e 8 aí. Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Tiago 1, versos 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, é a pessoa que pede, ai, será que foi Deus que me deu mesmo isso? Ou seja, a pessoa pediu, mas quando vai receber, é igual a onda do mar. O vento de Deus está impulsionando ele para receber, daqui a pouco o vento contrário traz de volta, vum. O de Deus manda para frente, o contrário manda para trás. Então, o homem que tem o ânimo dobro, ou seja, duplo ânimo, personalidade dupla, que diz, né? Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele recebe, mas depois duvida. Mas você não já falou em língua estranha? Mas eu acho que aquilo ali não era de Deus, não. Acho que eu imitava as pessoas. Como que você imitava? Se não foi Deus que deu, você não falava isso, não profetizava. Então, tem pessoas que são assim, irmão. Então, receber, eu nunca tive dúvida, irmão, quando fui batizado com o Espírito Santo. Nunca. Eu fui batizado eu acho que foi em outubro de 2020. Não, 2000, perdão. Eu batizei em agosto de 2000. E eu fui num culto de uma festividade de uma igreja. Foi em outubro do mesmo ano. Ou seja, 2 meses depois que eu me batizei nas águas. Aí estava lá aquele culto, uma bênção. Aí tinha um pastor cantando lá. Ele começou a cantar aquele 84. Da harpa cristã, ele perguntou, quem quer receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui agora. Aí começou a cantar aquele louvor. Não perturbeis o coração. Irmão, ele começou a cantar aquilo ali, os irmãos louvando, e começou pedindo a pessoa que viesse à frente para receber o batismo do Espírito Santo. Quem estava do meu lado na época que foi batizado com o Espírito Santo? Pastor Josuel. Ele estava do meu lado. Ele estava aqui e abraçado comigo ali, ele já era batizado, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em língua estranha, eu nunca tive dúvida. Aí isso foi num sábado à noite, não foi na minha igreja, tá? A minha igreja na época era Madureira. Aí no domingo à noite fui para a minha igreja. Aí eu, cheio de vontade de testemunhar, fui batizado com o Espírito Santo. O pastor foi, a oportunidade do nosso irmão Célio Marins, eu era apenas um membro da igreja, né? Aí eu comecei, irmãos, ontem à noite fui num culto, e foi uma bênção. Aí eu fui ler o texto de Joel, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas quando eu falei que fui batizado com o Espírito Santo, Deus me tomou, que falei aquela rajada de língua estranha pela primeira vez na igreja. Teve o pastor, ficou meio, regalou o olho, e aquela benção. Depois eu cantei um hino de Mato Nascimento na igreja, o fogo desceu na igreja naquela noite que eu testemunhei que fui batizado com o Espírito Santo. Não tinha dúvida, a pessoa não tiveram dúvida que fui batizado. Não tiveram dúvida, porque na hora que eu testemunhei, veio aquela rajada de língua estranha, eu falei na igreja e comecei a cantar hinos ali, foi uma maravilha. E o pastor ficou meio assim assustado, né? O pastor que estava atrás de mim, pastor Rivelino, conheceu, né? Rivelino, branquinho, de óculos, bigodinho fininho? Pastor Rivelino. Ele ficou assim. Foi aonde essa igreja que o irmão foi, irmão? Cuidar com esses movimentos. Não, fui batizado com o Espírito Santo. Eles querem tomar cuidado com o movimento. Amém? Só Deus. Tópico 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distinta dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Atos 2:42.
Atos 2, 42. Atos capítulo 2, versículo 42, vamos ler. E perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa da doutrina aqui era nos ensinamentos que os apóstolos davam. Então, havia essa perseverança, então, aquilo que era o ensinamento da igreja. Amém? Vamos à frente. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa das Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, precisamos voltar às Escrituras. Então, nós vemos coisas, por exemplo, aí, tem uns cultos hoje, onde se revela muito CPF, número de CPF, entendeu? Número de CPF, nome de pessoas. O cara está no culto, olha para a pessoa, eu estou olhando para você e vejo o nome de uma pessoa. Fulano de tal. Você conhece fulano de tal? Conheço. Às vezes é uma coincidência você conhecer a pessoa com aquele nome. Porque quando Deus revela, Deus vai revelar coisa profunda mesmo a respeito. Deus vai revelar coisas profundas, não é algo assim subjetivo, mas é coisa profunda. Então, hoje, os dons espirituais, as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, elas criam esses penduricalhos para tentar cativar as pessoas. Os dons do Espírito Santo estão para coisas naquilo que importar para a igreja, não coisas sem importância. Amém? Vamos à frente aqui. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, como está em 1 Samuel 3:1, as visões não eram frequentes, tá? Eli era o sacerdote, então ele estava servindo o templo, mas não tinha mais visões, não tinha revelações, Deus não falava mais com ninguém no tempo de Eli. Deus estava chateado, costa virada para Eli. Aí Samuel, novinho, está dentro do templo, de madrugada, Samuel, ele sai correndo, pois não, senhor, ele me chamou? Não, chamei não, menino. Aí volta de novo, Samuel para o quartinho para dormir, Samuel, ele corre de novo, o senhor me chamou? Te chamei não, menino. Não, que eu estou ouvindo sua voz. Fala o seguinte, se te chamar de novo, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Samuel sabia que para responder a Deus, tinha que responder dessa forma, eis-me aqui, Senhor. Aí agora ele dá essa dica para Samuel, Samuel vai para o quarto. Está no quarto, as luzes do templo estavam acesas ainda, e antes que as luzes se apagassem, o que é as luzes? As luzes eram acesas com o mesmo fogo que estava ardendo no altar. Então Deus chama Samuel antes que tudo se apagasse, porque se apagasse a tocha ali já era. Então Deus precisava levantar alguém. Aí Deus vai e chama Samuel pela terceira vez. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aí Deus agora começa a falar com Samuel, que agora se torna um profeta, um juiz, um sacerdote cheio do Espírito Santo. Então, as visões não eram frequentes naquela época. Hoje tem culto de igreja pentecostal aí, irmão, falando com você, dá pena de você entrar. Sinceridade. Hoje à noite eu podia pegar aqui nosso irmão Rangel, nosso irmão Mário Sérgio, nosso irmão Alan, mandar cada um em 3 igrejas. Rangel, você vai visitar uma igreja hoje, você vai acompanhar o culto pentecostal. Lá está escrito na placa, igreja pentecostal. Você vai acompanhar e você vai ver, segundo o que nós estudamos aqui hoje, se lá vai acontecer alguma dessas coisas que a Bíblia diz aqui. Língua estranha, você vai prestar atenção. Aí eu vou falar a mesma coisa para o Wallace. Quando for terça-feira, Rangel, você foi em qual igreja? Fui naquela tal assim. Era pentecostal, como é que foi? Pastor,
Eu vi muita cantoria, eu vi teatro, eu vi a pessoa dançando, mas eu não vi nada disso aí pentecostal. Aí nosso irmão Alan vai em outro, mas falou, ó, eu vi lá, vem as irmãs lá falando língua estranha, o pastor pegou uma palavra na direção de Deus, muito bom mesmo, eu vi o fogo de Deus lá ardendo naquele lugar. Por quê? Nessas 3 igrejas, vai ter igreja que tem um monte de pentecostal na frente, mas se entrar uma abelha no meio do culto, a abelha faz mais barulho do que os crentes que estão lá dentro. A abelha faz zoom, vai fazer mais barulho do que as pessoas. É verdade, irmão. Eu me lembro que uma pessoa foi me procurar numa igreja que eu era pastor, e a pessoa chegou lá e sentou. Aí me ligou, pastor, sério, eu fui na igreja que o senhor era pastor. Rapaz, pastor, meu Deus do céu, eu fiquei lá, eu fiquei assim. Depois que eu fui saber que o senhor saiu de lá, mas, pastor, a igreja mudou muito, pastor. Um silêncio no culto, que você não ouve nada. Irmão, eu quando era pastor de lá, e a irmã Aline está lá, nosso irmão Alan, irmão, testemunha, nosso Mário Sérgio também. Tinha culto lá, irmão, que o poder de Deus descia, a gente clamava a Deus mesmo, né, Alan? Buscava o Senhor. Eu molhava a camisa, mas molhava no altar ali, clamando a Deus, buscando. E tinha pessoa que ficava assim o tempo todo, ó. Ficava assim com o pezinho. Eu orando, a pessoa com o pezinho. Acaba logo, meu Deus do céu. Tinha gente que não ia com o mesmo sentimento para o culto, de buscar a presença. Junto, e vamos orar, vamos clamar, sentir a presença, glorificava. Mas aí, quando aquela pessoa, eu sempre falo um ditado, quando o pastor corre, ele está correndo, a igreja está atrás dele. Quando ele começa a diminuir o passo, a igreja diminui também. Se ele parar, a igreja para. Se ele sentar, a igreja morre. Então, é daqui, ó, o fogo arderá no altar. Se o pastor está aqui clamando, orando, buscando, e a igreja determinada também acompanhando naquele clamor, naquela oração, você pode ter certeza, irmão. Vamos ser surpreendidos com a presença do Espírito Santo. As pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Isso vai acontecer. Amém? Vamos à frente aqui. Assim também, dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve ser expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Aí vamos lá. Aí nós estamos vendo várias manifestações falsas aí, por exemplo, de pessoas que enganam em rede social. Por exemplo, pouco tempo atrás, a minha irmã Selma, essa que teve culto de ação de graça aqui, ela está vendo uma live no Facebook. E naquela live o profeta falando que queria profetizar sobre a vida de alguém, manda uma mensagem para mim, não sei o quê, pedindo oração. Ela foi lá na live Facebook, ao vivo, colocou ali: meu nome é Selma Marins, eu quero oração para a minha vida, minha família. E essa pessoa pode usar algum aplicativo que descobre o telefone da pessoa, porque parece que no Facebook hoje está tudo ligado, até seu número de telefone aparece. E do nada, daqui a pouco, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dela. Ela não tinha mandado o número de WhatsApp para a pessoa. Ela foi no Facebook ali, mandou um comentário, e daqui a pouco ela recebe um áudio no WhatsApp dela, da pessoa que estava na live. Presta atenção. E a pessoa falava: olha, a irmã mandou uma mensagem para mim quando eu estava orando pela irmã, Deus mostrava um espírito de morte cercando a irmã. Presta atenção, a minha irmã estava num tratamento de câncer. E aí ele começou falando, etc e tal, e eu quero orar por você, e eu vou no monte orar, mas tudo tem um custo. E eu estou pedindo R$200 de cada pessoa para me poder custear isso aí. E tem mais. A partir do momento que eu entreguei isso a você hoje agora, eu lavo minhas mãos pela sua vida. Se você não fizer, a morte está te cercando. Aí começou a botar aquele terror na minha irmã. Aí minha irmã vai e manda o áudio para mim. Meu irmão, eu estava aqui e a pessoa numa live no Facebook, eu mandei uma mensagem de texto lá na live ao vivo. Do nada a pessoa mandou uma mensagem para mim. Eu peguei o áudio e falei: Selma, esse áudio aí está gravado e é um áudio que já mandou para várias, é o mesmo áudio para várias pessoas.
áudio ele não mandou só para você, ele mandou para todo mundo que comentou lá. Então, você não fica surpreso que você recebeu isso, não, porque todos que escreveram lá receberam um áudio gravado que foi para todo mundo. Que tem um espírito de morte cercando a sua casa, sua família, todo mundo recebeu. Isso é um falso profeta enganador, que está ali para pegar dinheiro usando os dons espirituais. E ela, mas Célio, como é que eu recebi isso que eu não mandei meu telefone? Selma, hoje tem tecnologia para isso. O próprio Facebook hoje, ele divulga os seus dados, telefone, não é verdade? E ela ficou preocupada. Minha irmã, exclui esse áudio, fica tranquila com Deus, descansa. Nós estamos orando por tua vida e o Senhor está na tua vida, acabou. Mas bateu certinho comigo? Claro que bateu, Senhor, porque ele manda. Todo mundo tem medo de morrer, sim ou não? Tem um laço de morte secando. E ele manda para a pessoa. Tem gente que fiquei todo arrepiado. Se você falar uma coisa dessa, tem gente que viu. Eu conheço diácono mesmo. Se você falar que viu algo na vida dele, rapaz, fiquei todo arrepiado. Ele nem pede testificação, já arrepia o braço dele, para ele só arrepiar o braço dele testificação. É uma testificação? É, mas tem que ser muito mais fundamentado que isso, tem que ser muito mais profundo que isso. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado, porque as manifestações falsas não podem suprimir as manifestações verdadeiras. Amém? Então, às vezes eu chamo aqui muitas vezes a pregar o pastor Jonas. O pastor Jonas é um homem de Deus. Tá? É passivo de errar? Sim, ele pode cometer erro, mas ele é um homem de Deus, ele ora a Deus, às vezes Deus revela coisa profunda a ele, mas pode ser passivo de entregar uma revelação, e tanto é que ele fala, irmão, não sei se é de mim ou de Deus, mas vou entregar aquilo que eu estou vendo aqui. Se for de Deus, vai se cumprir. Amém? Então, mas tem pessoas que elas usam os dons para poder enganar as pessoas. A gente vai, por exemplo, aí nesses falsos profetas aí, que botam essas mesas de revelação, e elas pegam a pessoa pelo sentimento. Vai uma pessoa lá que morreu um ente querido. Aí senta ali diante da mesa ali, ela fecha os olhos. Ela sabe tudo da pessoa que morreu um ente querido. Eu estou vendo seu ente querido. Ele está mandando uma mensagem para você. Aí a pessoa ele começa a escrever da cabeça dele. Oi, eu estou aqui, está tudo bem comigo, e eu estou com muita saudade de vocês, o lugar que eu estou precisando de muita ajuda e muita oração. Aí nisso ele fala, ó, essa ajuda que ele pediu, você vai ter que trazer isso, isso, isso aqui, mais isso. Aí já vai o dinheiro embora. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Porque, irmãos, os mortos não podem falar com ninguém, mas o diabo engana. A irmã ali mesmo foi conversar com a jovem agora há poucos dias, que estava oprimida de demônio em casa, oprimida. Fomos orar por ela, o demônio manifestou, sendo que antes disso tudo acontecer com ela, me chamou para orar uma vez, ela estava bem. Me chamou para orar na casa, quando estou orando, falei aqui, jovem, Deus mostrava uma pessoa passando em frente de sua casa aqui, ó, no seu comércio aqui, e desejando mal, desejando a sua desgraça, sua derrota. Ui, eu não acredito nisso. Passado um mês depois, bum, caiu lá endemoniada, possessa, dizendo que estava conversando com a mãe dela, que estava dentro da casa dela, morreu. A irmã ali foi conversar com ela. Eu acredito que a gente pode conversar com os mortos, sim. Não existe isso. O demônio, ele se transfigura até em anjos de luz. Então, nós, como cristãos verdadeiros, irmão, temos que buscar o discernimento de espírito, temos que buscar a revelação de Deus, profecia, visão, falar em línguas estranhas mesmo, e nós não podemos baixar a cabeça para os falsos mentirosos. Porque tem gente falsificando os dons espirituais. Se você for em um culto, onde alguém para entregar uma revelação e orar para alguém no final do culto, pedir 100, 200 reais, você pode sair que é um laço do diabo. Tem culto, né, irmão? Já que para orar para uma pessoa no final lá, o pastor, ele vai orar, mas você quiser a oração particular dele, vai ter o preço. Vai ter o preço. 100 reais, tá? Aí faz fila. Faz fila, tá? Tipo assim, ele tira 5 mil depois de um culto, porque a fila é gigante, porque todo mundo fica ali porque quer receber a oração dele, porque ele tem o dom. Só que é o seguinte, meu irmão, ele está vendendo algo que não é dele. E quando a gente está vendendo algo que não é nosso, chama-se o quê? Apropriação indébita. Se isso na nossa lei é crime, imagine na de Deus. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Os dons têm que ser buscados e usados para o bem da igreja. Amém? E que nós possamos continuar buscando os dons em nome de Jesus. Conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso faz consciente da sua missão. Contudo, após um século do seu advento,
o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, os movimentos que negam, e tem pastores aí, irmãos, eu já vi pastores que eu nunca vi falar em língua estranha. Nunca. E diz que são pentecostais, mas estão no púlpito ali, ele dirige aquele culto na maior, fala bem, mas você nunca viu ele falar em línguas. Pastor, o senhor batizado com o Espírito Santo? Sou. Mas como é que eu nunca vi o senhor falar em língua estranha, pastor? Oh, você me respeita, sou seu pastor, rapaz. Cobra de um pastor que se diz pentecostal, que você nunca ouviu falar em língua estranha, vai te disciplinar. Então, irmão, primeira coisa, o fogo tem que estar aqui, no altar da igreja. Não adianta um pastor falar, nossa igreja é pentecostal e nós preservamos os dons. Então, pastor, começa a falar em línguas estranhas nos cultos. Começa a buscar a Deus para o Senhor ser cheio e encher a igreja. Porque as pessoas querem ver na gente o que eles querem para ele. Poxa, quantos pastores, quando eu era novo, que eu via, eles pregando, cheio de Espírito Santo, falavam em língua estranha, e eu vi, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem que ser assim. Não adianta um pastor pegar o culto à noite e ser aquele culto que ele não fala uma língua estranha. Mas ele fala, não, a língua estranha é para edificar a si mesmo. Mas no meio de um culto é para edificar a todos. Todos são edificados. Amém? Perguntinha da lição. Vamos à frente aqui, ó. O que o Antigo Testamento nos mostra? Quem respondeu? Mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Correto. Então, o Antigo Testamento nos mostra a ação do Espírito Santo em diversos momentos e sobre a vida de diversas pessoas. Amém? Pergunta 2. O que podemos observar no Pentecostes? Quem respondeu? Que o Espírito é derramado sobre toda a carne sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a unificação da promessa de Deus. Correto. Quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado? Agostinho de Hipona. Ele nasceu no ano 354 e viveu até o ano 430. Ele nasceu no 3º século da igreja e morreu no 4º século da igreja. E ele levantou essa heresia, que os dons foi só na época dos apóstolos. Irmão, ainda tem igreja assim que hoje vivem assim. Eu, por exemplo, já fui chamado a pregar a igreja que elas não acreditam nos dons, mas elas, quando vê alguém sendo usado por Deus e com autoridade na palavra, revelação, eles ficam assim, mas eles não têm coragem de buscar. Tá? Eu já fui a pregar a igreja assim já. Poxa, aquele irmão cheio de Espírito Santo, mas eles lá eles não buscam, eles não querem, porque o pastor presidente dele, não, aqui não. Mas os outros que creem, você pode até convidar aqui, mas aqui a gente não quer isso não. E eu já vi igreja batista, por exemplo, em Campos, que se dividiu porque um irmão lá foi batizado com o Espírito Santo e começou os outros buscarem, e o pastor disse, não, aqui não, e a igreja se dividiu. Não, então nós vamos buscar, porque nós queremos. Então, Deus continua batizando. Amém? Quarta pergunta, perdão. Onde está a sutileza a respeito da falta de falar em outras línguas? A respeito de falar em outras línguas. A sutileza está onde? Ninguém respondeu? A sutileza está em dizer que eu falar em outra língua, de fato, existe, contudo não é para todos. Não é para todos. Então a sutileza está, existe sim, mas isso não é para todo mundo, não. Não, é para todos, irmão. Basta buscar, basta querer. Quem aqui tem vontade de falar em língua, irmão? Quem tem vontade aqui? Quem? Nosso irmão Mário Sérgio tem vontade. Nossa irmã Bia. Amém? Nosso irmão João Vitor. Mas quem? Nossa irmã Débora tem. Quem aqui já fala em língua? Quem já fala em língua? Está aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 tem aqui. Amém? Então, esse que fala em língua, irmão, nós somos brasa acesa. Amém? O que as brasas acesas fazem com as brasas que estão apagadas? No churrasco. Bota lá, está o churrasco pegando fogo ali, já tem a brasinha acesa, você vai jogar a brasa apagada em cima. Acontece assim? Pega fogo nas outras. Amém?
Então é isso que vai acontecer, irmãos. Se a gente continuar buscando, cada um aqui orando, irmãos, hoje à noite eu quero orar pelo batismo com o Espírito Santo. E quem quer receber? Vem aqui à frente. Irmão, chama aqui na frente e começa a orar. Quem é batizado com o Espírito Santo vai chegar em quem não é, vai colocar a mão, vai orar e o fogo vai descer. É isso que nós temos que fazer, porque nós cremos. Amém? Quinta pergunta. O que não podemos rejeitar? Amém? Então, nós não podemos rejeitar a verdadeira. Ah, mas eu tenho medo de não estar falando em língua, porque pode ser da minha cabeça. Não, meu irmão, você não pode rejeitar o que é verdadeiro, porque você está dando falsidade por aí. Se nós estamos em um ambiente de culto, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, você acha que você está buscando a Deus, você não vai receber a verdadeira evidência do Espírito Santo? Vai receber sim. Amém? Então nós temos que buscar, e é maravilhoso, irmão. Eu me lembro uma vez um pastor falando que uma jovem foi para o culto e eles pregavam, que a gente tem que ter muita cautela nos cultos, irmão, porque tem pessoas que não sabem lidar. E tinha uma jovem na igreja que ela queria tanto batismo com o Espírito Santo, e ela começou a falar em novas línguas ali, e ela não conseguiu parar, foi para casa, não conseguiu parar. Então tudo tem que ter o controle, não sei o quê. Nossa, ela estava falando em língua estranha. Eu lembro da história da irmã que foi batizada no ônibus. Certo, irmão? Do ônibus, batismo no ônibus, como é que fala o louvor? Batismo no ônibus. Mas como é que canta o louvor? É batismo no ônibus. O irmão foi batizado dentro do ônibus. Ele ficou com medo, que a pessoa falou que iria ser batizado dentro do ônibus e com o ônibus cheio. E isso aí. Isso aí. Um ônibus vazio. Daqui a pouco de lá quebra, passa todo mundo para cá e começa rodando. Isso. Aí tinha até um policial dentro do ônibus. Quando o guarda chegou perto dele, pegou fogo no ônibus, aquele fogaréu, o povo falando, irmão, é isso aí. Então batismo com o Espírito Santo é isso. André Fonte, o batismo no ônibus. Eu vi ela cantando ao vivo pouco dia esse louvor. Eu falei, rapaz, batismo no ônibus. Então, Deus, quando quer batizar, Ele batiza mesmo, não adianta. Amém? E fala, é coisa maravilhosa quando você vê as pessoas cheias do Espírito Santo. Eu, por exemplo, quando eu me converti, tá? A pessoa que profetizou para mim, o que Deus tinha na minha vida, estava dentro de um ônibus, eu estava sentado numa cadeirinha assim mesmo, na última cadeira aqui, vamos supor que é o ônibus. Eu estava aqui, ó, no último, aqui do lado da janela, aqui na última, o banheiro do lado de lá, do canto, e a pessoa lá perto do motorista. Deus começou a usar a pessoa não me conhecia, Deus ali quis me salvar e usou a profecia para me salvar. Amém? E foi onde eu me aceitei a Jesus dentro do ônibus. Amém? Então Deus, Ele fala ainda em nosso meio e nós temos que continuar buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Irmão, são 10h30, nós já vamos terminar. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Ontem à noite nós vamos ali na casa da nossa irmã Débora, irmão Fábio, ficamos lá, nos divertimos, conversamos bastante. Amém? Comemos um pastelzinho que ela fez. Umzinho não, vários, né? Vamos falar a verdade, né? Não comemos um, comemos vários pastéis. Amém? Meu pai, os pastéis já saía do forno e tinha na mesa, e da mesa a gente comia. Glória! Meu pai celestial, eu não sei, irmã, não me pergunte quantos eu comi. É porque eu perdi a conta, né? Eu não sei quanto eu comi. Eu sei que eu comi vários. Amém? Mas foi uma maravilha, que Deus abençoe a nossa irmã Débora. Daqui um dia vai ter vai ter o culto de ação de graça lá, né? E aí nós vamos levar a igreja toda, hein? A igreja toda vai para lá, viu? No culto de ação de graça na casa da nossa irmã Débora. Vamos para lá na casa do nosso irmão Fábio, vamos fazer um culto de ação de graça, uma bênção no carvão. Vamos fazer no alto, lá naquela varanda em cima, né? Monta ali embaixo. Eu sei que você gosta de fazer umas coisinhas para comer. Monta ali embaixo, né? A recepção e o culto lá em cima. O culto no terraço. Meu pai, que maravilha, hein? Vai ser um culto maravilhoso. Glória. Amém? E nós vamos estar lá. Vamos sair as viaturas, tudo lotado daqui para lá. Vamos fazer um culto abençoado naquele lugar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, à noite nós vamos estar aqui às 19h. Amém? Clamando ao Senhor, buscando a Deus. E quem sabe nessa noite não seja aqui um culto avivado, né? Porque tudo é Deus que faz, tá? Avivamento não é produzido pelo homem, tá? Quando você vê assim, a pessoa, olha, nós vamos fazer um culto de avivamento e o fogo vai descer. É a perspectiva do homem. Mas se Deus não quiser fazer o fogo descer, amém? Então, avivamento não é produzido pelo homem. É a vontade de Deus que sejamos avivados? Sim, é a vontade de Deus.
Mas avivamento não é fruto da produção humana. O avivamento, quando arde no meu coração o desejo, aí sim Deus corresponde. Amém? Mas essas coisas que são programadas e etc e tal, Deus não age na programação do homem. Quem é o homem para fazer programação para Deus? Amém? É Deus que faz acontecer. Amém? Então é Deus que faz acontecer. Quando Ele quer agir, ninguém pode parar. Tem até um louvor da Rosa Nascimento que fala assim: ninguém pode impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Isso é louvor, é lindo, só que eu não sei cantar. Amém? Amém? Irmão, que Deus abençoe a todos. Quem trouxe a ofertinha de amor quiser ofertar, amém? Nosso auxiliar Simão Rangel vai colocar aqui a salva em nome de Jesus. E eu quero convidar aqui para estar orando, amém? O nosso auxiliar irmão Rangel vai orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por este culto, amém? E o nosso presbítero Mário Serra vai impetrar as bênçãos apostólicas nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai Santo, queremos te agradecer por esse estudo bíblico que o Senhor nos entregou, que a gente possa, meu Deus, sentir cada dia mais o seu Espírito agindo em nós, nos dê, Pai Santo, dons espirituais, distribua para a igreja, para que possa edificar cada um de nós, Pai Santo. Os que já têm, que procure outros, e que os que não têm, que possam procurar outros talentos, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, nos dê um domingo na sua presença e nos prepara, Pai Santo, para estar logo mais aqui adorando a Ti, Pai Santo. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Recebemos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, todos digam amém. Deus abençoe a todos. Irmão, olha só o que Deus faz quando o homem diz não. Escute só. Certo irmão tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal, e foi para uma festa um culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou, começou a marchar